misericórdia, o teu amor, a tua graça sobre a nossa vida. Chegamos aqui, Pai, em busca da tua presença, do teu poder, e vamos sair daqui, Senhor, com a certeza da vitória em Cristo Jesus. E agora pedimos uma bênção especial sobre o pastor Paulo. Refrigera ele com o teu Espírito Santo, dê a ele sabedoria, e que ele possa transmitir uma mensagem que venha de encontro à nossa realidade. Mais uma vez, Pai, derrama do teu Santo Espírito, perdoa os nossos pecados e nos alimenta agora com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Boa noite, quero saudá-los com a paz do Senhor também. O pastor Itaboraí estava falando aqui de como Deus cuida da gente. E eu estava lembrando de algumas coisas que aconteceram ao longo da minha vida, ao longo do meu ministério. Eu sou pastor já fazem 10 anos. Esse processo aí vem trabalhando como professor, como evangelista, como pastor de igreja. E agora tenho também dado continuidade a esse ministério. E é uma alegria estar aqui. Conheci o pastor Henrique realmente conversando a respeito da igreja e ele me falando como a igreja trabalha e dos planos. E eu disse, é maravilhoso aqui. É um lugarzinho, é um pedacinho do céu na terra. E o pastor Itaboraí estava falando e eu estava lembrando de algumas vezes que Deus foi cuidando de mim, da minha família, dos meus amigos. Para vocês terem uma ideia, esse servo que vos falou aqui, que fez oração, numa ocasião nós estávamos fazendo evangelismo numa cidade próxima daqui. Não sei se o César vai lembrar, mas naquela ocasião o inimigo se levantou contra a gente, porque muitas pessoas estão aceitando a Jesus como Salvador. E no mesmo dia, no momento pela manhã e no momento à noite, quando nós retornávamos para casa, o inimigo tentou destruir o nosso carro. Lembra, César? Aquele dia nós deveríamos ter morrido. Algo incrível aconteceu. Eu vi um carro flutuando, parando no meu rosto. O carro flutuou. Você já viu um carro flutuar? Como um passarinho parado no ar? Eu já vi um carro parado no ar, no meu rosto. E ele descer lentamente no chão, como se alguém estivesse segurando pela frente do carro e pousando ele no chão. Nem eu nem o César deveríamos estar aqui. Mas Deus é bom. Deus cuida da gente de muitas maneiras. Eu estou sem meu carro agora. E deslocando para cá e para lá, gasta aqui, gasta lá e gasta um monte. E agora nós pegamos um carro de aplicativo para vir para cá. E eu já estava abrindo a carteira para pagar e o rapaz disse assim, é de graça. Não custa nada, é de graça. Você deve ter ganhado alguma coisa, um bônus, aí não custa nada. Deus é bom. Esta noite eu quero estudar com vocês a Bíblia. Quantos trouxeram a palavra? Deixa eu ver. Ninguém trouxe? Como é que é, pastor? O que a gente faz aqui? Levanta a Bíblia, deixa eu ver. Muito bem. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia. Eu quero estudar com vocês uma profecia. Esta profecia foi a primeira profecia narrada na Bíblia. E ela mostra esse cuidado de Deus. E como o pastor Itaboraí falou, muitas vezes o inimigo ele vê a profecia de Deus na nossa vida e ele tenta frustrar o plano de Deus. O inimigo tenta frustrar a profecia que Deus tem para a nossa vida. E eu quero estudar com vocês hoje como é que isso se desenrola na nossa vida, como é que a Bíblia mostra o desenrolar disso ao longo do tempo e então tirarmos algumas lições para que hoje possamos sair daqui alimentados com a palavra de Deus. Quando nós olhamos o relato bíblico da criação, o Evangelho de João, no capítulo 1, ele vai falar do verso 1 ao 4, que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava aonde? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E quando João fala isso, ele na descrição ele fala que esse Verbo, ele é Jesus Cristo. E diz ali pelo verso 4, e tudo que foi feito por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. E quando nós vamos ao livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1 em diante, ali diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus criou este mundo. Jesus estava junto como um agente da criação. E quando nós olhamos o relato bíblico da criação, lá em Gênesis 1, vemos Deus tendo um cuidado muito grande com cada detalhe da criação.
Tanto que ao final de cada dia, a Bíblia diz que Deus olhou tudo o que Ele criou e era tudo muito bom. E Deus abençoou. E assim foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Tudo que Deus fazia, olhava, declarava que estava bom e abençoava. Só que Deus criou o sol, Deus criou os planetas, as estrelas e tudo na criação apenas com um poder. Qual poder? Da sua palavra. Deus disse e as coisas aconteceram. Deus ordenou e tudo surgiu. Mas quando Deus criou o ser humano, Deus teve um cuidado especial. Deus poderia ter dito: pó da terra, se transforme num homem. Deus poderia ter dito isso e aconteceria. Mas Deus escolheu fazer um boneco de barro, moldar o ser humano, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem então tornou-se um ser vivo. Esse cuidado que Deus teve para com a criação do homem tornou o homem o ponto alto da criação. Eu digo assim que o ser humano foi a coroa da criação. Foi aquilo que coroou, como dizem por aí, a criação do homem foi a cereja no bolo. Mas por que eu acho e por que eu creio que a criação do homem foi o ponto alto de toda a criação? E agora eu convido você a abrir a Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 28, diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Quando Deus disse para Adão e Eva: dominem sobre a criação, Deus está dizendo assim: vocês agora serão os governadores da terra. A terra vai estar sujeita a vocês. Vocês são os reis deste mundo. Devem cuidar de toda a criação. Então Deus deu um trabalho a Adão e Eva. Eles seriam os reis da terra. Eles seriam os governadores deste mundo. Mas, para que eles continuassem sendo esses reis da terra, Deus colocou uma condição no jardim do Éden. Você lembra qual era a condição que Deus colocou para eles? Deus chegou para o casal e disse assim: olha, vocês podem comer livremente de toda a árvore que há pelo jardim, mas há uma árvore que está lá no meio do jardim, essa vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem, o que vai acontecer? Certamente, vocês vão morrer. Então Deus deu uma ordem para eles: vocês querem continuar governando sobre a terra? Querem continuar sendo os reis do mundo? Não comam daquele fruto, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E a Bíblia então traz esse relato de que Adão e Eva estavam vivendo pelo jardim em sua inocência, e essa inocência é refletida no capítulo 2, verso 25, ao a Bíblia dizer que Adão e Eva caminhavam pelo jardim, eles estavam nus, mas não sentiam vergonha. Mas quando eles desobedeceram esta ordem e comeram do fruto, o livro de Gênesis, ainda no capítulo 3 agora, verso 7, diz que eles passaram a sentir vergonha. E por que razão eles sentiram vergonha? Quando Deus os questionou, nós percebemos que estávamos nus. Veja só, Adão e Eva estavam nus antes de pecarem e continuaram nus após o pecado. Só que antes do pecado eles não sentiam vergonha e pós-pecado passaram a sentir. Então eu fico me perguntando, que tipo de nudez era essa que Adão e Eva estavam tendo, ou tinham? Será que eles possuíam alguma roupa especial? Há um texto muito interessante num salmo. Eu quero ler com vocês o Salmo 104. Abra comigo a palavra de Deus no Salmo 104. Verso 1 e 2. O salmista diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como um manto.
o salmista aqui está falando que Deus tem uma roupa. E como é a roupa de Deus? Como é a roupa de Deus? Um manto de luz. Então Deus está coberto de glória. Ele tem um manto de luz envolvendo o seu corpo. E o ser humano? Quando o homem foi criado, será que o homem possuía alguma roupa também? Vamos ao Salmo 8. O salmista no Salmo 8 nos dá uma dica de como foi que Adão e Eva foram criados. Salmo 8, capítulo 3. Salmo 8, verso 3 ao 5. E aqui o salmista diz assim: quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, falando da criação, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. No original hebraico está dizendo assim: e de glória e honra o vestiste. Quando Deus criou Adão e Eva também possuíam uma roupa. Qual era a roupa que Adão e Eva possuíam? Um manto de glória, ou um manto. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles, na verdade, tinham um manto de luz que os cobria. Mas quando pecaram, o que aconteceu com esse manto de luz? Eles perderam. A primeira consequência da desobediência de Adão e Eva foi perder o manto de luz que os envolvia. Mas eles não perderam somente o manto de luz. Lembra o primeiro texto que eu li? Que diz que quando Adão e Eva foram criados, eles deveriam dominar os animais. Eles seriam os reis deste mundo. E quando eles pecaram, será que eles permaneceram como os reis? Está falando da tentação de Jesus, uma das tentações. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, não só de pão... li o texto errado. Eu falei, Lucas 4, versos 5 ao 7. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi... O que diz a sua Bíblia? Me foi entregue. O que Satanás está dizendo para Jesus é o seguinte: você quer os reinos do mundo? Você quer dominar sobre este planeta? Eu te dou, porque é meu. Alguém um dia me entregou. Quem entregou o domínio deste mundo para Satanás? Quem entregou? Adão e Eva, quando pecaram. Adão e Eva eram os reis deste mundo. Mas quando eles desobedeceram a Deus e pecaram, eles perderam não só o manto de glória, mas também perderam o reino deste mundo, que agora pertence a Satanás. Jesus, no Evangelho de João, em 3 ocasiões, ele chama Satanás de o príncipe deste mundo. A pergunta que eu faço então é: será que nós hoje não temos mais direito ao reinado? Será que nós hoje não temos mais direito a este manto de luz? Será que é possível recuperar este reinado? Será que é possível recuperar este manto de luz? Quando Adão e Eva perderam as duas grandes maravilhas que Deus havia dado a eles, Deus então vem ao Jardim do Éden, encontra o casal e Deus faz uma promessa. Essa promessa não é apenas para Adão e Eva, essa promessa é para mim e para vocês também. Você diz amém por isso? Amém. Qual é a promessa que Deus nos faz?
qual é a maravilhosa manifestação da glória de Deus aqui para nós hoje? Eu convido você a voltar lá ao início da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 3. Gênesis Deus capítulo 3. faz uma promessa. Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus olha para Satanás e diz assim: olha, fica sabendo que um dia alguém vai vir e vai destruir você, vai pisar em sua cabeça, vai acabar com sua obra. Para Adão e Eva, ouvir essa notícia foi a realização de que o desejo de retornar ao Éden seria real. Mas para Satanás ouvir isso não foi nada agradável. Então eu imagino o inimigo agora andando ali pelo Éden meio desnorteado, meio temeroso. Alguém vai vir e vai me destruir. Então Satanás, ele começa a fazer um plano. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso permitir que esta pessoa venha a este mundo e acabe comigo. E então o inimigo começa a estudar tudo o que está acontecendo à sua volta. Começa a fazer ideias, a projetar coisas na expectativa de que ele não sofresse a profecia que foi colocada sobre ele. Adão e Eva tinham uma grande expectativa. Quando Deus vai cumprir a promessa? Quando Deus vai enviar o Messias, o libertador, aquele que vai nos devolver o reino e o manto de luz? E quando nós olhamos o capítulo 4 do Gênesis, capítulo 4, verso 1, o texto diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O texto no original hebraico é um pouco mais enfático. No hebraico diz assim: Eva olha para Caim e diz: adquiri o varão Jeová com o auxílio do Senhor. Eva pegou Caim em seus braços e pensou assim: Deus cumpriu a promessa. Deus enviou o libertador. Deus vai destruir o inimigo, vai me devolver o reino, e eu vou ter de novo a roupa, o manto de luz. Só que quando Eva falou isso, quem ouviu? Assustado, apavorado, o inimigo ouviu Eva falando. E eu imagino que ele então agora sai de cena, reúne os seus anjos e começa a planejar como nós vamos impedir Caim de nos destruir. E então Satanás viu o menino crescer. A Bíblia não diz como aconteceu, mas ele foi de todas as maneiras tentando se infiltrar na vida de Caim. Depois nasceu um outro bebê, Abel. Abel cresceu sendo fiel a Deus. Abel cresceu conhecendo a Deus, sendo bom moço. Caim cresceu jamais rebelde, digamos assim. E você sabe o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 20? Não sabe de cor? Eu também não sei. Vamos ler juntos? 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 20. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 20. Perdão, não é 1 Pedro, é 1 João. 1 João, capítulo 3, verso 12. 1 João, capítulo 3, verso 12. E diz assim: não segundo quem? Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. Satanás foi bem sucedido no seu plano? Eva olhou para o bebê Caim e pensou: Deus cumpriu a promessa.
Deus enviou o Messias. Mas para não ter dúvida, já que Abel era um bom moço, alguém que servia a Deus, Satanás conseguiu vencer Caim, desviando dos caminhos de Deus. E para não errar, mandou ou fez Caim matar seu irmão Abel. Eu imagino que Satanás deve ter imaginado que triunfou. Todas as vezes que alguma coisa acontece na nossa vida de ruim, e ficamos meio desesperados, eu imagino que Satanás olha para mim, para você, e pensa assim: agora eu venci. Mas será que Deus pode ser vencido? Será que Satanás pode triunfar sobre a profecia de Deus? Eu creio que não. A Bíblia me ensina que não. Depois, acontece no capítulo 4, verso 25, Eva novamente tem um filho. E Satanás vai olhando aquilo acontecer. Lameque agora nasce, o nome Lameque significa compensação. Só que Satanás vai tentando e tentando, se infiltra na vida de um, leva à morte o outro. E eu vou dizer uma coisa para você aqui. Se você estudar a Bíblia, pelo menos todo o Antigo Testamento, eu resumo o Antigo Testamento com uma única ideia. O Antigo Testamento é a história de Deus cumprindo Gênesis capítulo 3, verso 25, e Satanás tentando levar o não cumprimento dessa profecia. Vamos pensar em alguns exemplos. Quando Davi estava no palácio do rei Saul, Saul estava meio agitado, e Davi começou a tocar uma harpa e cantar para acalmar o espírito de Saul. Você lembra qual foi a reação do rei Saul? Ele pegou uma lança e atirou contra Davi. E quando eu leio essa história, eu fico pensando: será que Davi tocava mal a harpa? Será que Davi cantava mal, que incomodou Saul? Ou será que tinha alguém por detrás falando no ouvido de Saul, dizendo assim: mate ele, porque isso aí pode ser o Messias. Mate ele, porque isso aí pode ser o descendente, aquele que vai me destruir. Certa ocasião, o rei Senaqueribe, rei da Síria, começou a fazer várias batalhas. E ele então direcionou agora o seu exército para um povo, o povo judeu. Por que será que Senaqueribe quis matar os judeus? Será que era só sede de vingança? Gosto por sangue? Ou será que Satanás estava falando no ouvido dele: destrua esse povo? Esse povo é o povo da linhagem do Messias. Certa ocasião, Sansão estava caminhando pela vizinhança e ele avista uma moça. Só que o problema é que essa moça não era do povo de Deus, era do povo inimigo. E Sansão chega para os seus pais e diz assim: pai, eu quero aquela moça lá. E eu fico pensando: será que não havia moças bonitas entre o povo de Deus? Será que não havia moças tementes a Deus que Sansão pudesse vir a unir-se em casamento? Ou será que tinha alguém por detrás levando Sansão a misturar a linhagem? Porque o intento de Satanás sempre foi: ou eu mato o possível Messias, ou eu misturo as linhagens, porque o Messias tem que ser puro. E eu poderia passar a noite aqui dando uma série de exemplos do Antigo Testamento, para você entender que o inimigo muitas vezes tentou frustrar os planos de Deus. Mas Deus não pode ser frustrado. Deus é maior. E nada do que Deus faz, ou nada do que Deus planeja, pode ser frustrado. E aí nós chegamos a um pequeno livrinho do Antigo Testamento. E eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse livro de Ruth. Enquanto você vai abrindo o livro de Ruth, eu vou contextualizando a história para vocês lembrarem. Havia uma pequena cidadezinha chamada Belém Efrata. Ali moravam uma família. Essa família era um casal e mais 2 filhos. Noemi, seu esposo Elimeleque, e seus 2 filhos, Malom
e Quilion. Só que, em certa ocasião, acontece uma seca em Belém Efrata. E aquela família, já não tendo mais como se sustentar, muda-se para outra cidade. Vai para uma cidade chamada Moabe. Os moabitas eram inimigos de Deus. Os moabitas eram idólatras. Estar ali já seria um risco muito grande. Só que passou-se algum tempo, os filhos cresceram e casaram com duas moças moabitas. Malom e Quilion então agora misturam a linhagem. E se já não bastasse o problema da linhagem misturada, passa-se mais algum tempo, Elimeleque, Malom e Quilion morrem. Eu imagino que quando isso aconteceu, Satanás, que imaginava já estar triunfando porque havia misturado as linhagens, agora deve ter reunido os seus anjos e ter dito: vencemos. Noemi chama as suas noras e diz para elas: olha, voltem para casa, porque eu não tenho mais filhos, eu não posso mais dar descendência a vocês, retornem para a família. E então Orfa, que era uma das noras, ela retorna para casa, mas Ruth olha para Noemi e faz uma declaração que para mim é uma das mais bonitas de toda a Bíblia. Ela fala assim no capítulo 1 de Ruth, verso 16: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Agora, Noemi e Ruth voltam para Belém Efrata. Havia na época uma lei que dizia que todos os donos de plantação deveriam deixar uma parte da plantação separada para os pobres e para as pessoas que passavam em viagem. Então, Ruth, fazendo uso dessa lei, ela vai aos campos de um homem chamado Boaz. E ali está Ruth colhendo um alimento para ela e para sua sogra, quando Boaz vai para ver a colheita e ele observa Ruth. Eu vou pular toda a história. Depois você pode ler o livro de Ruth, é bem curtinho, apenas 4 capítulos. Ruth e Boaz se casam. Ruth fica grávida. E olha como termina o livro de Ruth. Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. Verso 13, diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. E o verso 16 diz assim: Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhes deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamou Obed. Este é pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Abnadab, Abnadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed a Jessé, e Jessé a Davi. O livro de Ruth termina com uma genealogia. E essa genealogia não é qualquer genealogia. Essa é a genealogia do Messias. Como começa o Evangelho de Mateus? Você lembra como começa o Evangelho de Mateus? Vamos comigo aqui a Mateus capítulo 1. E diz assim, verso 1: livro da genealogia de quem? De quem? Livro da genealogia do Messias.
Livro da genealogia do cumprimento de Gênesis 3:15. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Abnadab, Abnadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Mateus começa exatamente igual como termina Ruth. E no final, verso 16 diz: e Jacó gerou a José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, chamado Cristo. A palavra Cristo significa Messias. O inimigo, ao longo de todo o Testamento, foi tentando frustrar os planos de Deus. Ao longo de todo o Antigo Testamento, o inimigo olhou para a promessa que Deus havia feito lá no Éden. E o Satanás trabalhou e trabalhou e trabalhou para impedir o cumprimento de Gênesis 3:15. Mas eu quero que você grave isso hoje na sua mente. Os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Deus nunca é vencido. Nunca. Por mais que o inimigo pareça vencer em algum momento na sua vida, só parece. Só parece. O inimigo nunca vence. Nunca consegue vencer o que Deus tem para a sua vida. Deus é soberano. O plano de Deus é maior do que tudo. Se Deus é soberano, se Deus não pode ser vencido, então como eu agora recupero aquilo que foi prometido ou foi dado a Adão e Eva, o manto de luz? Como eu recupero o reino eterno? Já que Cristo cumpriu a profecia, como é que nós agora recuperamos o que foi perdido? Penúltimo texto, Gálatas capítulo 3. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo fostes revestidos. Sabe o que esse texto está falando para nós? Ele está falando o seguinte: quando o ser humano foi criado, quando Adão e Eva saíram das mãos de Deus, eles saíram cobertos por um manto de luz. Mas ao pecarem, eles perderam esse manto de luz. O apóstolo Paulo já fala isso também. Ele fala assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O meu pecado tira de mim o manto de luz. Mas agora, quando eu sou batizado, sabe o que acontece? Deixa eu fazer uma ilustração. Você pode me ajudar aqui, irmão? Pode vir aqui à frente? É facinho. Como é que é seu nome? Daniel. O irmão Daniel, vamos imaginar que ele é Adão, saindo das mãos de Deus. Adão era bonito assim? O irmão Daniel, vamos imaginar que é Adão. Foi criado com a glória de Deus. Está vestido dessa glória. Mas, ao pecar, ele perdeu. Tira para nós, por favor. Tudo. Pode tirar. Perdeu a glória inteira. Mas quando eu sou batizado, quando eu me entrego a Jesus por inteiro, então Jesus vem em mim e Ele faz assim. Ele me cobre de novo com o seu manto. Obrigado, Daniel. Hoje nós podemos ter de volta o manto de luz. Quando eu me entrego a Cristo e sou batizado nas águas como Jesus foi,
eu recebo de volta esse manto. Você já tem esse manto? Você já foi revestido? Quando eu sou revestido, Deus agora faz uma última promessa. Adão e Eva perderam o manto, nós podemos recuperar o manto. Adão e Eva perderam o reino, nós podemos recuperar este reino. O livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Veja o que João nos diz. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais fora dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam na fronte e na mão a sua marca. E viveram, e o que mais? E reinaram. Quando eu aceito Jesus, quando eu sou batizado, Cristo me reveste da sua glória. Ele me devolve o manto de luz que Adão e Eva perderam. E quando Jesus voltar, e eu digo, eu creio que está muito perto, eu creio que vai ser em nossos dias. Quando Jesus voltar, Ele vai dizer, venha bendito de meu Pai, possua o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. E quando entrarmos no reino, nós vamos reinar, é o que disse o texto. Vamos reinar com Cristo. E Jesus vai dizer, agora você vai governar de novo. Você entende que Deus é sempre vitorioso? O inimigo, sabe por que ele hoje traz tentação sobre você? Sabe por que o inimigo tenta vencer você? Porque ele sabe que há um reino para você. Ele sabe que há algo maravilhoso para você. Ele quer frustrar os planos de Deus na sua vida. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus não pode ser vencido. Nós temos um reino eterno. Nós temos um manto de luz. Há alguém que precisa ser revestido deste manto aqui hoje? Há alguém que está afastado de Deus, sente que está perdendo o manto, ou quem sabe já perdeu e precisa renovar, precisa receber de volta esse manto? Eu não sei se é o costume aqui, pastor Henrique, mas eu quero fazer um convite. Se há alguém que tem sentido que perdeu o manto, que precisa renovar a sua entrega com Cristo, eu quero orar com você aqui na frente do altar. Há alguém que quer vir aqui para nós orarmos? Pastor Itaboraí, você me ajude. Pastor César, por favor, aqui nesse canto. Temos mais pastor também. Quem mais é pastor? Pastor Henrique. Pastor João. Não, o senhor vai orar. Nós vamos orar. Mas eu quero fazer uma coisa com vocês. A oração de dedicação. Eu tenho o costume de impor as mãos. Gostaria de pedir a ajuda dos pastores aqui comigo. Nós orarmos, impondo as mãos, pedindo a bênção de Deus. Que Ele hoje nos recubra com a sua glória. Que Ele nos recubra com o seu manto. E que em breve nos dê a alegria de termos de volta o reino eterno. Convido os pastores a erguer as suas mãos juntamente comigo. Grande e eterno Deus, nós te louvamos por teu poder inigualável. Quando o Senhor criou Adão e Eva, o Senhor deu a eles alguns privilégios, como um manto de luz, como o domínio desta terra. Mas infelizmente o pecado tirou isso deles e também tirou de nós. Mas Senhor,
Nós te louvamos, porque embora o inimigo tenha tirado deles, eles, ao ouvirem de ti a grande promessa, confiaram nela. E eu acredito que quando Jesus voltar em glória, eles serão revestidos novamente para a eternidade. O inimigo muitas vezes também, Senhor, atrapalha a nossa vida. Coloca muitas pedras no caminho para nos afastar de ti. Há filhos teus aqui nesta noite. Há filhos teus aqui comigo no teu altar. O Senhor conhece cada coração e sabe de cada luta. Talvez alguém, ó Deus, que está aqui esteja sentindo a sua fé vacilar, sentindo o seu manto de glória se perder, mas rogamos a Ti, Senhor, que venha neste momento com os Teus anjos de poder, com o Teu santo e magnífico Espírito, tocar em cada vida, revestir com a Tua glória e fortalecer com o Teu poder maravilhoso. Queremos, ó Deus, em breve ter a alegria também de estar no céu contigo, reinando pela eternidade. Abençoe, Deus, esta igreja, os seus pastores, os seus membros e esta vizinhança, para que veja aqui um pedacinho do céu na terra, para que essas pessoas também ouçam tua voz e sejam salvas para a glória de teu nome. Despeça-nos agora, ó Deus, com a tua graça, com a tua bênção. Eu te peço isso em nome de nosso grande Salvador, o nosso poderoso Jesus. Amém. Eu não sei qual é o costume de vocês, mas se vocês me permitirem, eu quero ficar na porta para dar um abraço e me despedir de vocês. Pode ser? Glória a Deus. Aleluia. Quero dizer, os irmãos, uma benção. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Antes da gente despedir, eu quero agradecer os irmãos que estão nos acompanhando. Lá de Florianópolis, a irmã Viviane, a irmã Vera Girão, a Daiane Francisco, a família e tantas outras pessoas que estão nos acompanhando agora ao vivo. Eu peço que Deus derrame bênção sobre a cada um de vocês, aonde vocês estiverem, que Deus venha agir no lar de vocês, na família de vocês, que venha agir em todos os setores, irmãos. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você precisa, mas eu sei que tem um Deus maravilhoso que está sondando agora nesse momento o teu coração e derramando bênção sobre você. Peço a Deus agora que esteja derramando bênção sobre todas essas pessoas que estão nos seguindo agora nesse momento. Amém? Glória a Deus. E falando isso, eu peço para os irmãos então, vamos levantar nossa mão. E agindo Deus, quem impedirá? Estou tentando pegar vocês e conseguir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, Quem impedirá? ninguém, irmãos. Cumprimente essa pessoa abençoada que está próxima a você. Estamos pedidos em nome de Jesus. Boa noite a todos. Fique com Deus.